Você ama as coisas ou pessoas que quem você ama? Parece uma coisa que está em discordância. Pois é, mas no vídeo de hoje eu estou aqui para falar exatamente sobre esse tema. O que eu quero dizer no vídeo de hoje? Muitas das vezes nós convivemos com pessoas que essas pessoas vão gostar de algumas coisas que nós não gostamos. E por causa disso, muitas das vezes bombardeamos aquelas pessoas que nós amamos, porque não aceitamos os objetos, os animais, as pessoas com que as pessoas que nós amamos se relacionam. No vídeo de hoje nós vamos dar alguns exemplos, nós vamos fazer um bate-papo sobre esse tema, mas eu quero desde já convidar você para compartilhar. Coloquem nos comentários, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo vai falar sobre essas questões corriqueiras que acontecem na nossa convivência diária. Eu quero que você preste atenção, pegue uma caneta para você anotar algumas coisas que a gente vai estar falando aqui, porque é muito importante esse tema. Porque esse tema ele pode até salvar vidas. Porque a questão de relacionamento, de convivência com pessoas, muitas coisas acontecem. E quando a gente fala convivência, a gente está falando de vários aspectos. Tanto na questão didática, né? Convivência na escola, convivência na igreja, com família, N coisas que acontecem na convivência. Vamos lá. Eu anotei aqui alguns temas. Muitas das vezes você tem o seu cônjuge que tem um filho de um antigo relacionamento que você tem que conviver com aquele filho ou com aquela filha. Esse é um exemplo. Muitas das vezes nós se deparamos com situações que a gente não planejou, com os contratempos do dia a dia. Você vai se unir a uma pessoa que tem um filho de um antigo relacionamento e você tem uma certa dificuldade de lidar com aquilo. Às vezes até aquela pessoa, aquele filho, não é uma pessoa tão agradável com você. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente casou, escolheu casar com aquela pessoa já veio, né, com aqueles filhos. Não foi uma coisa que a gente escolheu, mas muitas das vezes nós se apegamos a uma pessoa e vamos se juntar com aquela pessoa que tem filhos de um antigo relacionamento. E a gente não aceita a relação do nosso cônjuge com o filho, com a filha, e ficamos naqueles problemas corriqueiros que acontece. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo há uns anos atrás, logo assim que eu me casei. Meu esposo ele já tinha filhos do antigo relacionamento dele. E no início eu tinha muita dificuldade e muita imaturidade para eu lidar com essa convivência. E eu errei muito. Errei porque eu não sabia lidar com aquela situação. Então eu era muito imatura. Então por causa da minha imaturidade, a falta de experiência, eu tive muitos problemas. Não por causa dos filhos dele, mas por causa da minha imaturidade. Mas graças a Deus eu levei para a oração, Deus usou pessoas para me aconselhar, e se eu não tivesse tido esse apoio espiritual, se eu não tivesse me posicionado para orar pedindo ajuda a Deus, talvez o meu casamento hoje não estaria mais de pé, porque foram muitas atitudes imaturas da minha parte, de eu ficar batendo na tecla, ficar discutindo com ele, para tentar afastar ele dos filhos. Então isso trouxe para mim um desgaste muito grande, que quase o casamento acabou. Mas eu glorifico a Deus que Deus usou pessoas, eu me posicionei para orar e aos pouquinhos a barreira foi caindo, eu fui me aproximando até da ex-esposa dele, e graças a Deus uma pessoa maravilhosa, que eu tenho hoje uma boa relação com ela e uma boa relação com os filhos dele. Mas no início não foi assim, porque eu não tive maturidade, e eu tô aqui no vídeo de hoje para falar com você com relação a isso. Se você conheceu uma pessoa e você resolveu casar com essa pessoa, que ela já tem filhos, você precisa buscar em Deus sabedoria para administrar essa relação, porque esses filhos, ele é prioridade, vai ser importante para o seu cônjuge, não tem como você se desvincular. Então, muitas das vezes é necessário a gente, antes de casar, a gente ver se a gente vai ter estrutura para a gente suportar aquilo, porque às vezes tem coisas que antes do casamento parece que é tudo maravilhoso. Uma coisa que eu lembro que o pastor que eu tive, na época que eu estava namorando meu esposo, ele me chamou para conversar e falou assim:
quantos filhos seu noivo, que na época eu estava noiva dele, quantos filhos ele tem? Eu falei assim, ele tem 3 filhos. Aí esse meu pastor falou para mim assim, ó, não se engane, você vai estar levando 4 pelo preço de 1. Eu fiquei assim sem entender, levando 4 pelo preço de 1, porque se você tá noiva de uma pessoa que já tem 3 filhos, você na verdade não está casando só com ele, você vai estar casando com ele e mais os 3 filhos. E naquele momento, depois eu até conversei com ele, na época que estávamos namorando, sobre essa fala desse meu antigo pastor. E ele não concordou muito, ficou chateado. Só que depois que eu casei, que eu fui entender o que o meu pastor falou. Porque o que o meu pastor falou, ele falou uma grande realidade. Quando você casa com alguém que tem filhos, você na verdade está casando com aqueles filhos, porque aqueles filhos vão fazer parte da sua convivência, do seu dia a dia. Não tem como você se desvincular o seu cônjuge dos filhos, porque os filhos é para toda a vida. Então, ou você aceita a situação e aprende a lidar com aquilo, ou você não entra no relacionamento. Porque depois que você entra, você querer arrumar confusão, ficar imatura, não adianta. Casou com uma pessoa que tem filho, você tem que adotar também os filhos como seu. É difícil? Pode ser difícil. Mas se você ama, se você orou a Deus, se você é uma pessoa que vai estar aberta à mudança, eu creio que Deus vai te dar a sabedoria para administrar esse tipo de relacionamento. Outro, porém, a gente está falando de amar as coisas ou as pessoas que quem você ama, ama. Por exemplo, você convive com uma pessoa que tem um cachorro ou um gato, um animal. Eu tô falando isso por quê? Porque eu vou contar a experiência minha, né? Talvez a minha mãe vai assistir esse vídeo depois, o meu pai não vai gostar de eu ter colocado essa questão. A minha mãe tem uma cachorrinha que nesse mesmo canal, eu posto muito vídeo dela. A gente se apegou a essa cachorra como se fosse uma pessoa, um ser humano, né? Mas é um animal. Mas a gente ama a cachorrinha. A minha mãe, ela tem 2 anos. A gente está em 2024. Tem 2 anos que a minha mãe adquiriu essa cachorra. Pensa como que essa cachorrinha para minha mãe é como se fosse, acho que uma netinha ou uma filha. Porque minha mãe trata a cachorra como se fosse um bebê mesmo, uma pessoa humana. Mas o meu pai não gosta muito. Então, vez por outra, eu vou lá na casa deles, eles estão discutindo, porque minha mãe tá lá fazendo carinho na cachorra, e meu pai fica reclamando. Meu pai tem 81 anos de idade, a minha mãe tem 70. A diferença de idade deles é muito grande, mas eles têm uma boa relação, graças a Deus. Mas o meu pai não gosta com essa coisa, ele fala assim, eu não gosto, eu não faço mal, eu não maltrato, mas pra mim cachorro tem que ficar lá fora. Mas é uma cachorrinha pincha, e pensa numa cachorrinha carinhosa. Por exemplo, aí eu chego lá, a cachorrinha tá no sofá, eu sento no sofá, tá meu pai sentado, a cachorrinha, porque eu gosto dela, a cachorra já vai pro sofá, aí meu pai fica reclamando, botando a cachorra pra descer do sofá, botando a cachorra pra fora, aí discute com a minha mãe já não gosta, porque ele fica escorraçando a cachorra. Mas assim, é muito chato, quando você convive com uma pessoa que você ama, você tem que aprender a lidar com as diferenças. Eu não posso conviver com meu marido gosta de um animal, ele tem um carinho, ele gosta de ter gato. Aí eu não gosto, ele não vai ter o gato porque eu não gosto de gato. Tem que haver uma conversa, uma concordância. Então, é muito chato você querer uma coisa, você gosta daquilo, de fazer uma coisa que é saudável, e a outra pessoa ficar o tempo todo te bombardeando, não querendo aquilo, ou não aceitando aquilo que te faz bem. Então a gente tem que aprender a lidar com as diferenças. Isso é bíblico. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que suportar uns aos outros no amor do Senhor. Suportar uns aos outros, que o apóstolo Paulo está falando, é exatamente a gente aprender a lidar com essas adversidades de situações. Nem tudo que eu quero eu vou poder ter. Nem sempre eu vou lidar com coisas que me fazem bem, né? A obediência é eu fazer muitas das vezes coisas que eu não quero fazer por obediência. Então, muitas das vezes eu vou ser obrigada a suportar uma coisa que eu não quero, eu não gosto, mas porque o outro gosta, eu vou respeitar o direito do outro, ok?
Então nós temos essa questão aí, a pessoa da nossa família gosta de um animal, eu não gosto, eu fico maltratando o animal. Quando eu maltrato alguém que a pessoa que eu amo ama, eu estou automaticamente fazendo mal àquela pessoa. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Se você fala que ama aquela pessoa, mas não ama as coisas que ela gosta, não respeita a forma dela ser ou aquilo que ela gosta, você está maltratando a pessoa que você ama, você está fazendo ela infeliz. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Ou a nossa palavra tem que ser sim ou não. Se eu amo aquela pessoa, eu preciso aprender a lidar com aquilo que ela gosta. Eu posso não gostar, mas se é bom para ela, eu preciso aprender a lidar com aquilo. Muitas das vezes, você tem um filho, que o seu filho, ele quer, talvez assim, ganhar uma coisa, que para você aquilo não é importante, mas é importante para ele. Quantas das vezes a gente já viu, quantas das vezes você já ouviu uma pessoa falar assim, eu estou organizando uma festa de 1 ano para o meu filho. Eu vou fazer o aniversário de 1 ano. Aí outra pessoa fala assim, poxa, mas a criança com 1 ano, ela não entende muita coisa. Ela não curte muito a festa. Por que ao invés de você fazer aquela festa, você pega o dinheiro, vai viajar com aquela criança, compra uma coisa melhor, que vai ser mais útil do que fazer uma festa que vai durar uma noite, que as pessoas vão comer, vão ficar reclamando. Mas aquela festa de 1 ano é importante para aquela mãe ou para aquele pai fazer aquela festa de 1 ano. Eu tenho que respeitar o desejo do outro fazer aquela festa. É importante para ela fazer aquela comemoração, fazer aquela festa. Ou às vezes alguém vai casar, quer fazer uma festa, quer fazer aquele momento de entrada, né? Vestido de noiva, fazer o buffet. Aí o outro fala assim, se eu fosse você, eu não fazia festa de casamento. Você usaria todo esse dinheiro que você vai gastar no buffet para comprar alguma coisa que você precisa, você viajar com o seu marido, faz uma coisinha pequena, mas às vezes aquela festa é um sonho daquela moça fazer a festa, é um sonho daquele casal comemorar o casamento com uma festa. Então a gente tem que aprender a respeitar aquilo que é importante para o outro, que para mim não é, mas para ele é. Vamos para um outro tema. Você vê alguém convidando com alguém Você, às vezes, na sua família, você tem que lidar com uma pessoa que ela convive com uma pessoa do mesmo sexo. A gente não concorda com a prática sexual do outro. Então, porque eu não concordo, eu não aceito que aquela pessoa venha na minha casa. Claro que a gente não é obrigado a concordar com aquilo que... A gente não é obrigado a apoiar e concordar com aquilo que a gente não aceita. Eu não aceito, isso é antibíblico, a Bíblia é contra isso, certas práticas de relacionamento do mesmo sexo, mas eu, infelizmente, eu sou obrigada a continuar amando aquela pessoa da minha família, não é rejeitando aquela pessoa que ela convive, não aceitando aquela pessoa na minha casa de jeito nenhum, que eu vou conseguir trazer meu filho de volta para a realidade. Então, eu não estou aqui, vão dizer que o canal da irmã Maricélia, ela está sendo a favor de relacionamento do mesmo sexo, né? Ela está sendo a favor de certas coisas. Não, eu não estou sendo a favor, não estou dizendo que eu concordo com isso, né? Eu não vou concordar com aquilo que a Bíblia é contra. Mas eu preciso orar pelaquela pessoa e amar no amor do Senhor. Eu tenho certos relacionamentos de respeito, de amizade com pessoas que são, né, que praticam, que vivem na prática, nessas práticas. Eu não sou obrigada a concordar com ela, mas eu tenho uma relação de respeito pela pessoa que ela é, não pela prática sexual dela. Eu oro por ela, tenho uma boa relação, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. Tem uma pessoa que quando eu precisei, ela me ajudou. Então a gente vê que tem pessoas que elas têm hábitos que não são hábitos que nós praticamos, que elas têm pensamentos que nós não concordamos. Elas têm práticas sexuais que não concordamos, mas elas têm práticas religiosas, que às vezes é pessoa de uma outra religião, que a gente não concorda.
mas temos que manter o respeito, orar por ela e se for possível, se a gente tiver que conviver com ela no ambiente de trabalho, no ambiente de vizinhança, no ambiente de mercado, em qualquer ambiente, se eu tiver que conviver com ela, ou até um ambiente familiar, porque a gente pode lidar com isso. Na família, ter pessoas de outra religião, outras práticas, de outras opções sexuais, que a gente não concorda, mas eu preciso ter uma convivência na medida do possível, harmoniosa. A minha parte eu preciso fazer. Então eu sei que isso é complicado. Talvez as pessoas podem ser que coloquem nos comentários aí alguma coisa, né? Discordando. Você tem toda a liberdade para discordar do que eu estou falando. Nosso canal ele é democrático. Mas o meu objetivo aqui é trazer uma visão mais aberta para nós como cristãos, de que a gente não é obrigado a concordar com tudo, mas a gente precisa aprender a respeitar e amar as coisas que as pessoas que nós amamos amam. A pessoa que você ama convive com uma pessoa, ela tem uma prática que você não concorda, você vai ter que amar aquela pessoa no amor do Senhor, orar pelaquela pessoa, não orar pelo que o relacionamento errado, o relacionamento dela é do mesmo sexo, eu não concordo. Eu não vou orar para que aquele relacionamento seja abençoado, mas eu vou orar para que Deus abençoe e liberte aquelas pessoas. Esse é o meu dever como cristão. Vamos lá, mais um tema. Outra coisa que acontece muito nesses relacionamentos familiares, que o propósito desse vídeo é amar e respeitar as coisas que as pessoas que você ama e pessoas que você ama. A convivência entre genro e sogro, sogra e nora. Olha que nem todo mundo tem uma sogra ou uma nora que tem uma boa convivência. A gente vê muitos relatos de sogras que causam problemas pro relacionamento dos filhos. Genro também, que são problemáticos. Mas eu quero dizer que se você é uma sogra e tem uma nora, você não perdeu o seu filho, você ganhou o seu filho. O seu filho ama a esposa dele, a sua filha ama o esposo dela, você vai precisar aprender a amar também. Porque se você ama o seu filho, você tem que aprender a suportar as fraquezas da sua nora, do seu genro. Se você não aprender a fazer isso, você não está sendo um cristão de verdade. Ser cristão de verdade é aprender a lidar com as diferenças do outro. Se eu não aprender a lidar com a diferença do outro, eu não vou estar sendo um cristão. Sempre que a gente tiver uma dificuldade para lidar com uma situação ou com alguém, que a gente não concorda com a prática, com as coisas que ele gosta, a gente sempre vai lembrar daquela palavra do apóstolo Paulo, suportando uns aos outros no amor do Senhor. Por que você acha que o apóstolo Paulo recomenda nós cristãos, suportar uns aos outros, não no nosso amor, mas no amor do Senhor? Porque o amor do Senhor, ele é perfeito. O amor do Senhor é o amor ágape, é o amor incondicional. Esse amor, sem o Espírito Santo, a gente não consegue. Se a gente tentar entender a mente de Deus, só quando estamos conectados em oração com o Espírito Santo que a gente vai conseguir entender a mente de Deus. A nossa mente natural, ela nunca vai ser capaz de entender a mente do Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é perfeito. Ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Então, quando você tem uma dificuldade muito grande de lidar com uma situação, e essa palavra ela vai servir para você, que é mãe, que tem um filho homossexual, que tem uma filha que se relaciona com mulheres. Você não sabe como lidar com isso. Só o amor de Deus na sua vida, só uma vida de conexão com o Espírito Santo para te dar estrutura, para te dar sabedoria para lidar com aquele tipo de situação. Porque se você não tiver uma vida de sabedoria, de entendimento, você não vai saber lidar com aquilo. Você vai fazer o quê? Expulsar o seu filho? Rejeitar a pessoa com quem ele se relaciona? Não, você não está sendo uma cristã. Então essa relação
essa questão com o filho, quando ele se relaciona com casa, que ele passa... a mãe ou o pai acha que está perdendo o filho porque ele casou, ele vai ter a vida dele, e aquela mãe era muito apegada ao filho, a convivência ali, fazendo tudo junto, e o filho casou, agora vai ter a vida dele, a mãe, o pai precisa respeitar isso. Você também que é nora, que é genro, tem que também respeitar que não é porque você casou que você vai afastar o seu cônjuge da família dele, do pai e da mãe. Principalmente se você, quando conheceu essa pessoa, sabia que ela era muito apegada aos pais, né? Você não vai fazer, você precisa cuidar da saúde emocional do seu cônjuge, respeitar isso também. Então você que é marido, que é esposa, que contraiu o casamento com aquela pessoa que era muito apegada aos pais, precisa amar o pai e a mãe dela, porque ela ama o pai e a mãe, ou ele ama o pai e a mãe. Então a gente vai ter muitos problemas de convivências, conflitos familiares, porque a pessoa não quer aceitar nem respeitar aquilo, as coisas, ou a pessoa que quem você ama. Não. A gente tem que aprender a abrir mão para o bem-estar do outro. Eu lembro que eu estava num problema no meu casamento, assim, não relacionado diretamente a isso. Problema que aconteceu em igreja. E eu conversei com uma amiga sobre alguns comportamentos do meu esposo, né? Que eu estava muito chateada, porque ele estava assim, priorizando mais o ministério do que as minhas necessidades, o que estava acontecendo comigo, né? Emocionalmente. E essa pessoa falou assim, olha, seu esposo tem que entender que a prioridade dele é fazer você feliz. Não é o outro, não é ministério, não é outras coisas. A prioridade dele é fazer você feliz. Eu peguei aquela palavra, eu nem cheguei a conversar com meu esposo sobre isso, e aquela palavra que ela falou foi tão forte, eu falei, meu Deus, é verdade. Peraí, se a prioridade dele é fazer eu feliz, a minha prioridade também tem que ser fazer ele feliz. E naquele mesmo momento que ela falou aquilo, se relacionando ao problema que eu falei do meu esposo, chateada com ele, a palavra serviu para mim. Olha como é que isso é forte. Olha o poder que uma palavra tem, quando a palavra ela é bem empregada. O Espírito Santo acionou a palavra que ela falou para mim, relacionada ao meu esposo, eu peguei para mim. Então, o que me veio na mente? Poxa, eu estava reclamando com ela de uma coisa que eu achava que meu esposo tem que fazer, me sentindo vítima. Ela praticamente, ela não me apoiou diretamente, mas ela lançou aquela palavra e eu peguei para mim. Eu falei, então a minha prioridade também é fazer ele feliz. Será que eu reclamar com ele, eu querer colocar ele na parede, isso vai ser, isso, eu estou cumprindo meu papel como esposa? Porque quando eu casei com o compromisso de fazer ele feliz. Então eu quero que você pegue essa palavra e aplique na sua vida. A sua maior prioridade é fazer quem você ama feliz. Nós criamos na nossa mente, nós idealizamos alguma coisa para quem nós amamos. Só que o que nós temos que fazer como autoridade na vida de pessoas é orar e ajudar, fazer aquilo que a nossa parte convém fazer. E principalmente interceder por aquela pessoa sem cessar. A gente tem que orar. Você tem um familiar que faz alguma coisa, ou ele tem um animal, ou é um familiar, uma pessoa da sua família que ela tem filhos de outro relacionamento, ela tem animais que você não gosta, ou ela tem algum hábito de fazer algumas coisas que você não concorda, não fique batendo naquela tecla. Que quanto mais você bate na tecla, mais você afasta ela de você. Sabe aquela pessoa que você falou, e ela desobedeceu, e aí ela vai lá pro fundo do poço, tá lá num buraco, passando mal, tá lá na derrota, e você chega para jogar mais pedra? Não. Ela vai dizer assim, olha, você veio aqui para jogar na minha cara? Não, você tá ali para ajudar, você tá ali para ser bênção na vida daquela pessoa, da sua família. Você não está ali para concordar com tudo que ela faz, mas se você é família, se você é cristã, você tem que ser luz, tem que trazer paz. Quero que você preste atenção. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então eu preciso pensar nas coisas que são boas, nas coisas que são saudáveis. Então vamos supor, ter uma boa relação, vamos supor que você tem uma pessoa que tem ali um animal, você não gosta daquele animal,
mas a pessoa está ali cuidando, está fazendo ali o que tem que fazer com o animal, ela se responsabilizou? Eu não estou dizendo que se você tem um filho, o seu filho quer ter um cachorro, mas quem vai ter que sustentar é você, quem vai ter que limpar a sujeira é você, aí você é obrigado a comprar o cachorro para ele ou o animal. É diferente. O filho, ele está sob a sua autoridade. O seu filho, ele está na sua casa, você tem ali o papel de discipular ele, de educar, é diferente. Mas o que a gente está falando são de pessoas adultas, pessoas que você convive, né? Filhos adultos, ou que de repente fez umas escolhas que você não concordou, vamos dizer assim, marido, né? Esposa, convivência em ambiente de trabalho, convivência em igreja, que a pessoa lá da igreja, o companheiro de ministério, talvez quer fazer alguma coisa, você talvez não concorda muito com aquela forma que ele quer aplicar lá no ministério, no departamento, aí você fica batendo na tecla, mas ele quer fazer daquele jeito. Ele é uma liderança, ou ele é seu colega de ministério. Então essa regra vale para tudo, irmãos. Tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é agradável, nisso pensai. Nós temos que alimentar a nossa mente com coisas saudáveis, porque quando a gente alimenta coisa saudável, a gente passa a praticar coisas saudáveis também. Então, Deus nunca falou que seria fácil sermos cristãos, alcançarmos a nossa salvação. Muito pelo contrário. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, se o Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus, e hoje nós temos também o Espírito Santo, vai dar certo, vai funcionar. Porque não estamos sozinhos. Deus não está esperando que você faça nada sozinho. Muito pelo contrário. Deus espera que você conte com Ele, que você acione, se conecte com Ele, que você receba a paternidade dEle. Porque Ele é Pai, e Ele como Pai, Ele está sempre pronto a nos orientar. Ele sempre vai trazer um novo começo para as nossas dificuldades. Nós somos pessoas nobres, nossas atitudes têm que retratar isso. Eu não posso dizer que sou cristã, mas não ter paciência para conviver com alguém da minha família que não é cristão, que está numa prática errada. Eu não sou obrigada a concordar, mas eu preciso aprender a suportar ele no amor do Senhor e continuar orando e amando ele no amor do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha sido boa para você, tenha te despertado. Eu acredito que a partir de hoje você vai ser uma pessoa diferente. Se você tem alguma dificuldade nessa área, se você está tendo conflitos por causa dessa falta de paciência, dessa falta de suportar, eu tenho certeza que a partir de hoje as coisas vão mudar para você. E eu creio e peço ao Senhor, se essa palavra foi útil para você, se você recebeu, que você possa tomar posse. E que as suas atitudes possam mudar a partir desse vídeo, que esse vídeo seja uma ferramenta missionária para você. Uma ferramenta de cura, uma ferramenta terapêutica na sua vida e na vida da sua família. Fiquem todos com Deus. E até nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.